Uma das partes mais interessantes de acompanhar uma obra é ver os diferentes produtos que ela pode oferecer. No universo dos animes e mangás japoneses, isso não é diferente. Action figures, jogos eletrônicos e animações expandem a experiência que antes estava restrita às páginas de um mangá. No entanto, muitos desses conteúdos adicionais são frequentemente classificados como fillers, histórias que não estão diretamente conectadas à obra original. No caso dos animes, alguns episódios e filmes costumam cair nessa categoria. Em Bleach, a situação é semelhante, onde apenas um dos seus 4 filmes é considerado canônico, ou seja, que oficialmente faz parte dos eventos do mangá. Este sendo o primeiro filme da franquia, Memories of Nobody, um longa que nos apresenta uma personagem muito especial que o próprio Kubo já revelou em entrevistas ter usado seu design como base para criar a Ichika, a filha do Renji e da Rukia, além de outros elementos que estão presentes na lore do filme que mais tarde foram incorporados na história do mangá. Mas será que Memories of Nobody pode ser considerado o melhor filme de Bleach? Seria essa uma animação tão marcante a ponto de influenciar o próprio autor a integrá-la ao cânone da série? Hoje vamos comentar sobre mais um filme da obra, mas antes de começarmos, eu já gostaria de pedir de antemão o seu like e o compartilhamento do vídeo para alguma amiga ou amigo seu que também seja um fã de Bleach. Lembrando que qualquer forma de engajamento com o vídeo já ajuda demais, então eu conto com o apoio de vocês para que a palavra do canal chegue para mais pessoas. Beleza? Então, vamos lá. Com o lançamento dos episódios da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, se tornou um pouco mais complexo classificar o que é e o que não é canônico na obra. Para quem tá de fora, é curioso imaginar os fãs de Bleach comemorando por um conteúdo que não está presente no mangá, mas é assim que as coisas funcionam agora que o autor está diretamente envolvido na produção do anime. Entre os elementos que foram adicionados e retirados na adaptação, um que permaneceu intacto foi o Vale dos Gritos, que teve o seu conceito apresentado lá atrás no primeiro filme de Bleach, Memories of Nobody. Não só isso, mas no capítulo do mangá em que o tema é introduzido, o Kubo ainda escreve no final para os leitores buscarem mais informações no filme. E nos novos episódios do arco final, os Aiketes reforçam ainda mais essa conexão. Então sim, Memories of Nobody aconteceu e dá pra ver que o autor tem um carinho especial pelo filme. Obviamente que se o produto final fosse ruim, dificilmente o Kubo consideraria como parte do cânone. Mas será que tudo que foi apresentado nele realmente se sustenta? A história começa com o Akon visitando o centro de pesquisa da Soul Society e monitorando uma anomalia que está se expandindo através do Dangai. Com a perda de comunicação dos agentes da Umitsuki-do designados para a missão, os membros do centro de pesquisa observam com muita apreensão toda a situação. Ninguém sabe exatamente o que houve, mas já dá para notar que algo muito errado está afetando o espaço entre a Soul Society e o mundo humano. Cortamos para a cidade de Karakura, onde Ichigo e Rukia estão perseguindo um Hollow e já começa a tocar aquela musiquinha do Number One, o Ichigo arrancando o braço do bicho e fazendo pose com a Zangetsu, aquele show-off para deixar o fã saudosista muito satisfeito. Depois do combate, a Rukia se aproxima, revelando que o Hollow estava perseguindo o espírito de uma garota e deixa que o Ichigo faça o ritual Konsu. Nessa linha, a Rukia mais uma vez repete uma das maiores falácias dos anos 2000, dizendo que a Soul Society não é um lugar ruim. Se você for um Shinigami ou de alguma família nobre, talvez, mas se tu spawnar no distrito 70 de Rukongai, amigo, já era, pede ajuda pro Mimihagi. Depois do ritual, no caminho de volta, temos um momento cômico no filme, onde eu genuinamente ri quando o Ichigo vai voltar pro próprio corpo e ele tá sendo socorrido pelos paramédicos. A cena dele tentando escapar eu achei bem divertida. A seguir, a Rukia recebe mais um sinal de Hollow e depois de sentirem a pressão espiritual, a dupla corre para a região indicada. Ao chegarem, os dois se surpreendem que ao invés de Hollows, o local está infestado de criaturas conhecidas como Blanks, que basicamente são espíritos sem memórias que se perderam do ciclo de reencarnação. Antes que pudessem tomar qualquer decisão, um tornado envolto por folhas de outono surge no local, enquanto uma Shinigami feminina aparece, atacando os Blanks com poderes de vento. Essa é a Senna, uma das principais estrelas do filme e um personagem cheio de carisma. Depois de acabar com os Blanks utilizando sua Zanpakuto, a Senna logo em seguida aparece num corpo humano, surpreendendo a Rukia e especialmente o Ichigo. Aqui a personagem já apresenta seu comportamento descontraído e demonstra interesse
interesse em trocar o laço que prende o seu cabelo, ao passo que o Ichigo não desgruda dela a fim de saber exatamente o que está acontecendo. De volta à Soul Society, enquanto o Ikkaku e o Iba se desentendem e partem para o X1, uma espécie de portal para o mundo humano surge acima do Seireitei, remetendo a toda a situação que a gente viu na primeira cena do filme. Em Karakura, o Ichigo questiona a cena do porquê ela havia atacado os Blanks daquela forma, e ela responde apenas que sentiu que deveria agir, como se fosse um pressentimento. A Rukia informa que vai retornar à Soul Society para investigar a situação e deixa a cena sob os cuidados do Ichigo, e ele logo precisa correr atrás dela enquanto ela sai explorando a cidade. Antes que o Ichigo pudesse alcançá-la, o Hitsugaya e a Matsumoto aparecem e o chamam até a loja do Urahara para discutir algumas coisas. Aqui o Urahara explica o que são os Blanks e toda a situação que está afetando o mundo humano e a Soul Society. Basicamente, o novo espaço dimensional que surgiu dentro do Dangai está se expandindo pelos dois mundos. Essa dimensão, conhecida como Vale dos Gritos, é composta pelas almas que se perderam do ciclo de reencarnação. Esse fenômeno é algo comum de acontecer, porém, nessa situação, o vale está crescendo através do Dangai e afetando ambos os mundos. E o Hitsugaya conclui que isso está sendo feito de propósito. Nesse momento, o Kon aparece dizendo que viu algumas figuras estranhas no momento da passagem dos Blanks, e o Tessai aproveita para investigar o que exatamente ele viu. O Urahara então constata que essas figuras misteriosas podem estar em busca do Shinenju, que seria uma forma de alma composta inteiramente de memórias daquelas que se perderam no Dangai, no caso, os Blanks, e pede para o Ichigo ficar de olho enquanto eles investigam mais toda a situação. Durante a noite, o Ichigo volta ao mesmo local onde ele viu a cena pela última vez, e a encontra caminhando sobre a iluminação como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela cai, mas imediatamente surge atrás do Ichigo e ele aproveita para pagar um lanche para ela. Sem muitas respostas sobre o Shinenju e os caras que apareceram anteriormente, o Ichigo passa a entender melhor as atitudes da cena e compra o laço vermelho que ela estava querendo. Durante sua ida ao banheiro, ela começa a ter vislumbres de suas memórias passadas e nesse momento percebemos que a cena é na verdade o Shinenju. Sem o consentimento do Ichigo, ela então se dirige até o cemitério para tentar entender suas memórias. E nesse meio tempo, os vilões do filme aparecem. A cena até tenta lutar contra um deles, mas acaba derrotada. E nesse momento, o Ichigo aparece cortando o braço de um dos vilões sem qualquer cerimônia. Depois de peidarem na farofa, os outros vilões acabam fugindo e o Ichigo aproveita para levar a cena em segurança para a casa dele. Eu nem preciso dizer que o Isshin e a Yuzo ficaram ouvindo atrás da porta para saber se pintou um clima entre os dois. Durante a madrugada, o Urahara liga para o Ichigo e informa que os caras que estão por trás de tudo isso são membros de um clã que foi exilado da Soul Society há muito tempo devido a uma disputa territorial. No filme, eles se autodenominam como Dark Ones. No dia seguinte, Ichigo e Senna voltam ao local onde os Blanks apareceram e ali eles encontram a alma de uma criança que está procurando pelo seu pai. A Senna logo se compadece pelo garoto e o trio decide procurar por ele. Nesse momento, a gente percebe que a atmosfera de Memories of Nobody é muito mais melancólica e contemplativa do que os outros filmes da franquia. Existem vários momentos onde vemos apenas os personagens caminhando pelo horizonte, acompanhados por uma ópera de fundo. Em alguns trechos, me lembrou até mesmo os filmes do estúdio Ghibli, sem zoeira. Aqui, a cidade de Karakura tá mais viva do que nunca, mas parece que os personagens principais estão sempre muito distantes de tudo isso. É um aspecto do filme que eu achei bem legal. Depois de procurarem por um longo tempo, Ichigo e Senna encontram o pai do garoto, mas logo depois ela tem outra crise de memórias. Nesse momento, o Senkaimon abre e vários Shinigamis aparecem, inclusive o Ukitake. Finalmente o momento onde ele não tá doente. Os Shinigamis descobrem sobre a verdadeira natureza da cena e exigem que o Ichigo a entregue, mas aí o nosso protagonista ativa o instinto protetor e fala: peraí paizão, que não é bem assim que funciona. No mesmo instante, os Dark One surgem no céu e avançam contra o Ichigo e o restante dos Shinigamis. Nessa brincadeira toda, o líder deles consegue capturar a cena e usar os Blanks como bombas contra todos os Shinigamis. O Ichigo até tenta resgatá-la usando a bancada,
cai, mas acaba sofrendo um golpe fatal que o tira de combate. De volta à loja do Urahara, a Orihime cura os ferimentos do Ichigo e ele imediatamente decide voltar ao local onde a cena desapareceu. Nesse meio tempo, o Urahara explica que os Dark Ones provavelmente estão buscando colidir o mundo humano com a Soul Society por meio da cena, uma vez que, como Shinenju, ela pode reunir todos os Blanks e colapsar os dois mundos através do Vale dos Gritos. O Ichigo recupera o laço que ele deu para a cena e junto da Rukia eles descobrem o portal de conexão do mundo humano com o Vale dos Gritos. Enquanto o Ichigo invade o local, a Rukia retorna à Soul Society para pedir o apoio dos outros capitães. No Vale dos Gritos, é revelado que os Dark Ones conseguem extrair poderes dos Blanks e os usam para criar uma espécie de casulo em volta da cena para finalmente colapsar as dimensões. A sequência de luta final eu achei bem interessante, com vários capitães chegando em momentos diferentes do combate. Eu queria destacar o Hitsugaya usando a Hyorimaru, que ficou bem legal, o Zaraki simplesmente rebatendo as lâminas de um dos Dark Ones e aparecendo logo atrás dele, e a Soifon com uma sequência de porrada bem legal e se utilizando da Suzumebachi para finalizar um dos Dark Ones. Todo o combate também ganha um ar de corrida contra o tempo, já que o velho Yama quer impedir que os mundos colapsem e por isso ativou um super canhão de Kidous. Então todo mundo ali precisa agir rápido para salvar a cena. No fim, o Ichigo vence o líder dos Dark Ones partindo o cara no meio e finalmente consegue resgatar a cena. O problema é que mesmo depois de trazê-la de volta ao mundo humano, as dimensões não deixaram de colapsar e ela percebe que a única forma de salvar os dois mundos é por meio do sacrifício. O final do filme é especialmente emocionante, com o Ichigo carregando a cena de volta ao cemitério e ela, já cega, pede para ele levá-la até o túmulo onde a sua encarnação anterior estaria enterrada. Infelizmente, não era o túmulo verdadeiro, mas o Ichigo prefere mentir dizendo que é, tornando a partida da cena mais tranquila. A Rukia então aparece dizendo que por ela ser composta de memórias, em breve todos vão acabar esquecendo da cena. Porém, durante a cena pós-créditos, uma brisa de vento acaba trazendo a fita vermelha de volta para o Ichigo, e depois de uma garota muito parecida com a cena passar por ele, as lembranças de tudo que aconteceu acabam voltando. Memories of Nobody sem dúvidas está entre os melhores filmes de Bleach. Não é o meu favorito, mas dá para ver o carinho que os produtores tiveram com a obra e no desenvolvimento da cena, que é uma personagem muito carismática e interessante. Se fosse para trazer alguma crítica, eu diria que os vilões, os Dark Ones, são mal trabalhados. Eles não tiveram muito tempo de tela e isso prejudicou a presença deles durante o filme. Nenhum ali é marcante e todos são bem esquecíveis. Em compensação, tivemos mais momentos com a cena e isso valeu bastante a pena. Mas e vocês? Já assistiram Memories of Nobody? O que acharam do filme? Deixe aí nos comentários e compartilhem suas opiniões. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o conteúdo, por favor, não esqueça do like. E se assistiu até aqui, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Me sigam no X/Twitter para mais conteúdo sobre Bleach e outras coisas. E eu espero vocês num próximo vídeo. Obrigado pelo apoio. Aqui é o Matheus do canal Bambuto. E até mais.